Olá, seja bem-vindo a mais um podcast #Sem Dietas, onde a gente ensina você que não precisa viver de dieta. Meu nome é Nathalie Loyola e se você não me conhece e não me segue nas redes sociais, siga, se inscreva no canal, compartilha, porque hoje o assunto é polêmico, viu, gente? Porque como a gente teve um podcast mais polêmico, a gente falou, vamos desmistificar. Mas antes, eu estou com ela, minha amiga, irmã, sócia. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Loyola, também sou Nutri, sou Nutri comportamental. E o podcast passado, para quem acompanhou, a gente teve um relato de experiência da Simone, que fez cirurgia bariátrica e inclusive fez esse procedimento 2 vezes, né? Com recomendação médica, com acompanhamento. Então a gente, vamos dizer assim, que no episódio anterior a gente teve um relato de experiência. Ela contou tudo para vocês, inclusive se vocês não viram, volta no podcast anterior, no episódio anterior, para você conferir. Foi muito bacana, ela contou tudo sobre a vida dela, foi muito legal. E hoje a gente quis adentrar mesmo nesse tipo, nos tipos, né, que existe de bariátrica, porque não é tudo igual. Existem alguns tipos e algumas necessidades específicas que você precisa seguir aí para o resto da sua vida quando você pensa em fazer bariátrica. Exatamente, porque às vezes a gente fica pensando que, todo mundo precisa fazer bariátrica. Na verdade, a bariátrica, ela é uma ferramenta ali, né? Na verdade, é uma ferramenta física que algumas pessoas vão precisar e outras não. E tem umas que não precisam e ganham, né, peso, fazem tudo para poder. Então, eu e a Adri, a gente resolveu trazer esse tema porque foi um tema muito falado, né? O pessoal fazendo várias perguntas e a gente queria trazer o nosso ponto de vista também como nutricionistas, que sobre a bariátrica, mas isso não quer dizer que a gente é contra a bariátrica. Na verdade, eu acho que as pessoas elas conseguem tentar, tem que ser assim a última da última solução e sempre pensar assim, será que eu tô no nível mesmo que precisa da bariátrica, E né? vale reforçar também, né, que por mais que a pessoa opte e veja ali com o médico, então vamos contextualizar. Para quem não sabe, quando a pessoa vai fazer bariátrica, ela precisa de um laudo. Esse laudo vai ser estudado o histórico dessa pessoa junto a um psicólogo. Às vezes pode até ter também o laudo do psiquiatra, do médico que acompanha, do nutricionista. Por quê? Precisa ver se essa pessoa ela tem um histórico de má relação com a comida, de resultados frustrados, e isso está gerando aí os problemas que estão correlacionados não só com a obesidade, né? São vários os fatores que também vão dar essa liberação, vamos dizer assim, para a cirurgia E não é bariátrica. uma semana, a gente é um histórico De dos 2 anos, anos, muito né? bom. No mínimo são 2 anos que pede para que você consiga entrar aí no quadro. Então foi muito legal que a Simone, né, acabou falando que ela lutava com a obesidade há mais de 30 anos, né? É um caso que realmente precisa. Mas eu sempre gosto, quando os pacientes chegam para mim, que estão na fila da bariátrica, a primeira coisa que eu sempre falo para eles é você precisa de um acompanhamento psicológico, porque não é só emagrecer, né? É toda uma transformação que vai acontecer no seu corpo e no visual ali, né? Porque você começa o transtorno de imagem que vai ocorrer pós-bariátrica e até durante e antes é muito grande. Então, Lógico. e é uma das coisas que as pessoas mais negligenciam, falando, ah, não, eu vou lá, fiz, acabou. E eu conheço várias pessoas que fizeram bariátrica e deixaram para lá o psicólogo. Só que a gente tem que entender que lá na frente, né, vai vir a conta, porque você vai ter essa questão de você mudar totalmente o seu corpo, né? Eu até fazendo uma ponte aqui daquele seriado Quilos Mortais, do Dr. Now, eu acho assim, eu tava assistindo esses dias e ali a gente tá falando de obesidade mórbida grau 3, né? Onde as pessoas têm um MC de 50, as pessoas pesam 200, 300 quilos, né? Ali, realmente, a bariátrica é o que tem que ser feito, porque para você chegar por exemplo,
200, 300 quilos, realmente, né? A pessoa perdeu já a mobilidade, Ela perdeu perdeu tudo, né? tudo e ela já, tipo, é só você imaginar, né? Pô, 300, 200 quilos, não foi do dia pra noite, né? Foi ao longo e ali já mostra que ela usa a comida como fuga. Não é mais uma questão de, tipo, eu estou comendo para me alimentar, ou porque eu briguei com meu chefe, ou porque eu tô. Não, ali é a questão psicológica, então eu sempre brinco, falo, gente, brinco, né? Modos de dizer, mas assista Quilos Mortais para você ver ali realmente, né? Só não segue a dieta do Dr. Now, porque a dieta dele é 1.200 calorias, 2 refeições. Porque pensa, uma pessoa que pesa 250, 300 quilos e para uma dieta de 1.200 calorias, Ela tá indo pra quase um quinto da dieta, porque a pessoa consome facilmente 5.000 calorias. exato, então Até imagina. mais, se E por isso bobear. que muitos acabam frustrando, né? Não dando certo. E mesmo eles mudando um pouquinho, né? Como. Porque eu acho que o Dr. Now coloca 1.200, porque sabe que eles não vão conseguir fazer, e aí vão fazer 2.000 calorias, né? E aí a perda é 30, 40, 50 quilos em um mês. Gente, você parar pra pensar e falar, a pessoa perdeu 40 quilos em um mês, é muito peso. É surreal. Você tá perdendo o quê? 4. Não, dá quase 10 quilos por semana, né? Se você perder 40 quilos, 10 quilos é muito peso. E aí, que pele, que corpo, que mente, quem que acompanha? Sim. Né? Lógico, no caso deles que são super acima do peso, 30, 40 quilos, ainda você não vê tanta diferença. No caso, por exemplo, que a gente vê de pessoas de cento e poucos quilos, que aqui no Brasil, 89 já está indicando bariátrica, né? Sim, infelizmente. Infelizmente. Mas é uma coisa que virou um boom, né? Eu como profissional, fico um pouco triste, porque eu fico pensando, poxa, tudo agora é bariátrica. Não, mais uma vez, eu não tô aqui pra falar que bariátrica é ruim, mas assim, sempre você tentou isso, você tá com o exame alterado, você tá com depressão, faz bariátrica. Não, então, gente, eu já fui num gastro e meu MC é 26, 27, não tô no grau, tô sobrepeso só, e o médico falou que eu tinha que fazer bariátrica. Onde você vai, o médico fala, não, você tem que fazer bariátrica. E até a Simone acabou comentando, falando que, nossa, olha como tem esse julgamento, né? E é muito ruim, porque a gente tem que pensar na parte nutricional, né? Sim. Que é- E é uma mudança, a gente vai falar um pouquinho já já dos tipos de bariátrica que existe, mas é uma mudança que, na maior parte das vezes, ela não é reversível, né? Ou seja, você fez, não tem como voltar atrás, né? A gente tá mudando ali, por isso que tem que ser uma decisão muito bem pensada, porque a gente tá mudando a estrutura do corpo. Né, a estrutura do seu organismo. E quando você corta um pedaço do intestino, por exemplo, não tem como você chegar igual calça jeans. Foi lá, não gostei, posso devolver? Não tem como, né? Tirou. Então, isso, querendo ou não, tem que ser muito bem pensado. Não é Sim, só ir lá e cortar. E aí, vamos exatamente. falar, eu anotei aqui pra gente não esquecer de nenhum. Então, quais são os tipos de cirurgia bariátrica que a gente tem hoje? Temos aí o bypass, né? Então, o estômago ele fica dividido em duas partes e uma parte é ligada ao intestino. Esse caso, eu até peguei alguns dados, acaba cabendo aí no estômago 50 ml, tá? Ou seja, isso aqui, né? Nada, praticamente. E a perda de peso pode ser até 40% do peso corporal. O bypass acaba sendo um dos mais utilizados hoje em dia, né? Exatamente porque ele tem essa questão tanto de estômago quanto de intestino. Temos também a gastrectomia vertical. Que essa seria a sleeve, né? Que é Sleeve, só isso. que é a sleeve que faz os 25%. Essa do bypass, que é super comum, né? Ela também é uma bariátrica reversível, né? Que Sim, você consegue. A bypass é a que mais as pessoas têm um pouquinho de medo. Por quê? Porque ela tem alguns efeitos que é a baixa absorção, né, de nutrientes, e aí vai ter a perda de cabelo, unha fraca. Você vê que a pessoa envelhece muito, assim, né? Por quê? Porque existe a baixa absorção de nutrientes. E
Porque Fora também que a perda de peso acaba sendo uma perda muito alta num curto período de tempo, isso, né? exato. Isso é bem. A gente vai falar depois, que a gente falar dos tipos, a gente vai falar um pouquinho dos efeitos colaterais. Mas um efeito colateral que não serve só para bariátrica, serve para emagrecimento no geral. Toda vez que você pega uma estratégia, por exemplo, perca 5 quilos em uma semana, dieta do shake, dieta da sopa da USP, né? Quem é da época da dieta da sopa da Do USP? ovo. Dieta do ovo, dieta da lua. Toda vez que você faz essa restrição muito intensa e você perde ali 3, 4, 5 quilos em uma semana, você está perdendo água e músculo. Não é gordura, que é o principal objetivo da maior parte das pessoas. Você está perdendo água e músculo. E quando a gente perde água e músculo, o que que acontece? Músculo, além de ser um tecido ativo, que gasta bastante caloria, ele é um tecido de sustentação. Então, quando você perde água e músculo, a flacidez vem. E se você não estiver fazendo o aporte proteico adequado, vai ficar flácida mesmo. E isso tem a ver com a sua dieta, não tem a ver com a perda de peso, porque dá sim para perder peso de uma forma mais harmônica, deixando ali a manutenção da sua pele, o viço da pele, tudo isso, tá? Então isso é bem importante da Já gente fica a frisar. dica. Coloque proteína. É porque eu acho que coloque proteína na sua alimentação. A gente não tá falando para fazer uma dieta low carb. Que é no carb, né? Não, não é isso. A gente tá falando de você ter um aporte maior de proteína. E isso, Dri, aproveitando, eu vejo muito isso, né? Ontem eu tava com um paciente e aí a gente tava fazendo ela tava me contando a rotina dela, e aí ela falou assim: eu sinto fome o dia inteiro. E aí quando a gente começou a analisar, eu falei assim: não, mas cadê um franguinho, um ovinho, um grão de bico? Não existe, né? Porque tá sempre querendo alimentos rápidos, fáceis, e a gente tem que lembrar que alimentos rápidos e fáceis de carboidrato, né? Isso também, mais um aspas. A gente não quer dizer que a gente não gosta do carboidrato, né? A gente gosta do carboidrato, mas tem que usar ele de uma maneira correta, né? E eu vejo, assim, desses anos de consultório, como as pessoas consomem pouca proteína. Não só proteína animal, mas a vegetal também. É que eu acho que se a gente for analisar, é contra-instintivo, né? Então, vamos pegar o hábito do brasileiro. Qual que é o hábito do brasileiro? Lógico, vamos falar de São Paulo, mas tem as partes regionais. Então, se a gente vai para Minas, qual que é o café da manhã? Pão de queijo, com um cafezinho, um queijo, né? Aqui em São Paulo, café com leite e pão. Então, geralmente, culturalmente falando, ninguém pensa na proteína praticamente, né? Por isso que, inclusive, isso dá até o tema para outro podcast, a questão de quando as pessoas se tornam vegetarianas, como elas não têm a referência do que é proteína vegetal, aonde ela encontra, ela acaba até engordando. Por quê? Ela tá comendo mais oferta de carboidrato do que dos outros macronutrientes. Então, isso é muito importante. Quando a gente pensa. É só a gente olhar no supermercado. Eu gosto de exemplo que tá na nossa rotina. Quando a gente vai no supermercado, eu acho que é uma fileira só do supermercado que é proteico, que é whey, iogurte, suplementos, ovos, frango, açougue, né? Carne, peixes, isso é o Eu acho que só proteico. duas, né, que é o refrigerados Os ali de carne. A carne refrigerados é proteína e animal, um pouquinho da vegetal, e depois todo as outras 30 prateleiras é só são. carboidrato. E aqui não é que o carboidrato é ruim, mas se você só comer carboidrato, vai impactar no que a gente chama de carga glicêmica. A carga glicêmica é o que te dá saciedade. Então vamos ao exemplo, esse exemplo eu dou sempre. Quando a gente vai na churrascaria, por mais que você coma ali uma batatinha, um arrozinho, uma maionese, 90% do que você come é proteico. Então você come carne, linguiça, queijo, frango, camarão, todas essas coisas ali. Pode perceber que quando você vai na churrascaria, geralmente você nem janta. Por quê? Porque a proteína, além de todas as funções da proteína, ela traz muita saciedade, né? E em contrapartida, quando a gente vai no domingo da macarronada, você come o macarrão, dá 1 hora, 2 horas, você já tá com fome. Por quê? Não tem proteína. Então é muito importante, não só para pessoas que fazem bariátrica, mas para qualquer pessoa
não pensando só em emagrecimento, mas estilo de vida mesmo, ter proteína na dieta. Não esqueça, quer ter uma pele, quer ficar bem, eu sempre falo, quer levantar da cadeira, tenha proteína, coloque proteína no seu dia a dia, porque é muito importante. A gente negligencia, porque eu sempre falo, quando você envelhecer, a proteína, você vai sentir falta dela, porque você vai falar, meu Deus, por que eu não comi proteína? Não só de origem animal, mas a vegetal também é muito rica e a gente acaba deixando de lado, né? Uhum. Bom, então vamos lá. Vamos voltar aqui para os nossos tipos de bariátrica. A gente falou da bypass, que é super comum. E aí a gente tem a gastrectomia, que é a sleeve, que é o quê? A retirada de 2/3 do estômago, ele se torna fino, né? Então, e a parte que é desprezada é exatamente onde produz a grelina, né? Que é o hormônio da fome. Então, aí fala, nossa, amei essa. Eu já gostei, né? Vocês devem estar pensando, amei porque vai tirar a minha fome. Mas, na verdade, não é que você vai excluir o hormônio grelina do corpo. Ele vai ser produzido em outro lugar. E o nosso corpo, ele é muito inteligente, né? Eu falo, você tira de um lado, ele vai dar um jeito de fazer de outro lado. Compensar. É igual quando utiliza aqueles medicamentos para regular a resistência à insulina, né? Principalmente Saxenda, esses outros, o que vai acontecer? O corpo vai falar, ó, vou produzir em outro lugar ou vou parar de produzir porque ela tem excesso. Então, o nosso corpo, gente, ele é uma máquina perfeita, né? E a perda de peso é só 25%. Por isso que a galera não gosta tanto, né? Uhum. Mas tem a parte boa que tem uma maior absorção aí de nutrientes, né? E a outra Duodenal switch. Essa é a mais agressiva, porque acaba removendo aí 2/3 do estômago e faz um desvio bem extenso. Como todas as cirurgias, ela acaba melhorando os quadros de diabetes, né, de hipertensão, porque querendo ou não, a obesidade, ela é uma doença metabólica, que a gente chama, né? Então, ela acaba interferindo não só na sua glicemia, como na resistência insulínica, como também nas outras comorbidades, hipertensão, se a pessoa tem artrose, artrite nos joelhos pela sobrecarga de peso. Então, tudo isso acaba melhorando aí para perda de peso. muito bom. E o dela acaba sendo 40 a 45% a perda de peso. E também não é reversível. É um risco menor de. E essa banda gástrica, ela é a mais antiga, assim, porque eu conheço pessoas que utilizaram esse anel, que é um anel de silicone, que você coloca na parte superior, então ele vai ficar aqui, né? Então, pensa, a comida aqui, mais o estômago, ele continua aqui, né? E eu sei que ela tem uma perda de 25%, porém tem um reganho muito grande, né? Hoje a tecnologia está muito avançada. Tem até o balão, né? A gente não Isso que eu ia pôs falar, não aqui. falamos aqui, mas tem o balão intragástrico. Para quem não sabe, o balão é assim, ó. É como se fosse uma bexiga que é colocado através de endoscopia. Então, entra, o médico ele vai inchar esse balão. Então, seu estômago tá aqui, o balão ele fica aqui no meio. Então, quando você consome, quando você está se alimentando, a dieta é igual de um bariátrico. Você começa com líquidos, depois pastosos, depois sólidos, né? Bem depois. Então, é para o seu corpo ir acostumando. Só que sabe o que acontece? O balão tá ali. A comida vai te dar sensação. Você já começa, quando você acorda da endoscopia, você já acorda com a sensação de saciedade, né? Por quê? Porque tem um balão dentro do seu estômago, né? Um espaço físico, né? Ocupando um espaço físico. E o balão tem de 6 e 1 ano. E a tecnologia avançou tanto que hoje já existe o balão que você não faz por endoscopia, né? Você toma uma cápsula, essa cápsula ela vai inflar. O médico pega. Sempre encher bicicleta? É tipo assim, ele vai inchar e aí você vai ficar. É um recurso mais barato, no sentido, lógico, não é mais barato, ele é menos invasivo do que a bariátrica, só que a gente tem o pós, porque o balão não vai ficar eternamente na sua barriga, no seu estômago, ele tem 6 meses e um ano. O que você põe a cápsulazinha, ele já se dissolve depois de um tempo
E o que é feito por endoscopia, você tem que fazer novamente uma endoscopia para retirar esse balão. Ele não sai pelas fezes, ele é um balão azul, né? Então, olha só, você acaba tendo que fazer uma endoscopia, né? E muitas pessoas relatam, eu falo isso porque eu já tive pacientes que utilizaram balão, e relatam o quê? Aumento de refluxo, muita azia, mas muita. Só que tudo isso ele tem que mudar o estilo de vida. O balão, ele nem é indicado para quem tem esofagite, quem tem úlcera. Por quê? Porque, na verdade, está entrando ali um balão dentro do estômago e isso vai piorar. Então, pensa, você corrige um lado, mas acaba desconcertando do outro, né? Esse é um ponto importante da gente conversar, que é o quê? A Simone, né, inclusive falou da queixa sobre refluxo. Refluxo, gente, tá totalmente vinculado com o estilo de vida. E o refluxo, ele vai se dar por quê? Pode ser porque você come e dorme, né? Come e vai deitar. Então, não sofreu ali o processo de digestão. E aí é normal você ficar regurgitando. Pode ser também por conta da preparação desse alimento. Então, por exemplo, no caso do feijão, o feijão é um dos alimentos que mais causa refluxo nas pessoas. Por quê? Porque no grão do feijão existe uma coisa que a gente chama de antinutriente. E quando você não faz o remolho, não prepara ele de forma correta, acaba trazendo esse refluxo. Então é muito importante quando as pessoas forem comer feijão e todos da família, grão de bico, soja, ervilha, todo mundo da família e os outros tipos de feijão também, fazer o remolho. Então você pega os grãos, adiciona água, deixa ali 24 horas de remolho, e aí você vai ver que vai formar em cima umas bolinhas. Essas bolinhas são esses antinutrientes que causam o refluxo, que causa gases, tá? Então é muito importante. E uma dica extra é quando for preparar o feijão, pôr uma folha de louro, né? Exato. Nossas avós já falavam muito das folhas de louro, do uso dos fitoterápicos aí a nosso favor, então a gente pode super cuidar disso, tá? Então, recapitulando, refluxo pode se dar por você comer grandes volumes também de comida, grandes volumes de comida, num curto período de tempo, né? Porque querendo ou não, a nossa digestão ela começa na boca. Se você não mastiga direito, vai pedaços de comida para ser digerido. E se vai pedaços, o seu corpo ele acaba usando mais energia, mais enzima, mais tudo para poder digerir esse alimento. Então, grandes volumes, não mastigar direito, O né? estresse também, O né? estresse também, álcool. Álcool é uma coisa que causa muito Potencializa refluxo. seu refluxo. Causa muito refluxo. Principalmente porque o álcool, quando consumido em excesso, e aí recapitulando o que é excesso, né? Hoje em dia, pela OMS, a dose segura de bebida alcoólica que você pode consumir por dia é uma dose de vinho ao dia para mulheres, ou 2 para homens, ou uma cerveja, tá? Ou 2 para homens. Então, mulheres é sempre um pouquinho menos. E se a gente for parar para analisar. Uma dose. Uma dose. Dá o quê? Na cerveja seria 350 ml. Tipo uma latinha só. Uma. Homem, duas. Só isso. Por dia, ou um dia que aí seria a somatória dos 7 dias. Mas ainda assim, Que ainda é gente, considerado muito excesso, né? que ainda é considerado que pode promover um alcoolismo a longo prazo, né? Então, é muito por isso que a gente sempre fala para as pessoas, principalmente nos nossos atendimentos. É muito importante que a gente tenha noção do porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. E o álcool é uma dessas questões, né? Porque às vezes a gente está estressado, está cansado. Qual que é a resposta natural que a gente faz? Ah, vou comer, ah, vou beber, ah, vou fazer alguma coisinha só para relaxar. Quando, na verdade, o que que seu corpo tá pedindo? Quando você tá cansado, o que que seu corpo tá pedindo? Descanso. Você não precisa dar mais nada além de descanso. Então, é importante que a gente volte a escutar os sinais do corpo. Tá entediado? Procure uma atividade. Tá cansado? Descanse. Não é para você interpretar qualquer sinal que seu corpo dá
para a comida, porque senão vai ficar disfuncional mesmo. Exato. E aí, como principalmente as pessoas obesas, não só o bariátrico, mas as pessoas obesas no geral, sobrepeso, elas estão habituadas a sempre estar beliscando. Lida com a ansiedade como? Mastigando. E um exemplo também terrível para refluxo é chiclete. Com certeza. Por quê? O chiclete você tá fazendo o quê? Mascando, 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 só que o seu corpo ele não sabe que não vai vir comida e só vai vir saliva. Então você tá ali mascando, 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 e o seu corpo ali preparado para receber a comida e a comida nunca vem. Então isso também aumenta refluxo. Então tem que tomar muito cuidado porque o refluxo parece uma coisa boba e espontânea, mas tem todo um Não, e ele tem checklist cura. que você faz por trás. Exato. E ele tem cura. Às vezes a gente acha que é normal. Esses dias eu abri uma caixinha no Instagram e aí perguntei: mande sua doença, seu sintoma, que eu vou te falar uma verdura, um legumes para resolver. E eu recebi vários de esofagite, de refluxo e azia. Aí até em uma eu escrevi, eu falei, não, peraí, gente, esofagite, refluxo e azia, a gente corrige, não é para sempre. Se você tá há 20 anos tomando seu Zol, tá errado. Tá errado. Porque eu preciso de um protetor gástrico. Então, mas por que você precisa de um protetor gástrico? Porque a comida que você tá colocando para dentro não é de boa qualidade, né? Então, muito cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que é normal. É normal eu ter azia e refluxo, é igual do intestino. É normal eu ter o intestino preso, é normal. Não, gente, nada é normal. O nosso corpo ele é muito inteligente. Ele vai te dando sinais. Aqui não tá bom. Ele vai te alertando Então, eu falo que é muito mais sobre a gente se conhecer e saber, opa, peraí, eu tô com isso aqui. Por que isso aqui tá acontecendo? Então E se é repetente ainda, se é né? repetente, é aí que a gente tem que parar e olhar e falar, opa, peraí, por que tá acontecendo isso de novo, né? E tem tudo a ver com a questão aqui desse assunto da bariátrica ou cirurgia metabólica, que, na verdade, é uma repetição. Né? Você ganhou peso, fez a bariátrica, só que antes de você chegar para a cirurgia, você precisa o quê? Perder peso. Você vai ter que o quê? Mudar os seus hábitos. E o que eu escuto muito é, não, o dia que eu fizer a bariátrica, na minha vida vai mudar. Porque eu preciso de um motivo para mudar. Ok, algumas pessoas realmente precisam, mas aí o que vai acontecer? Depois você vai ter que mudar o seu estilo de vida. A gente vai precisar comer saudável. Agora, por que você não começa agora? Porque é difícil, Nath. Não, mas você já não está decidido a querer mudar? Né? Até eu estava pesquisando sobre os estudos de bariátrica e aí eu vi um estudo de hipnose, né, de bariátrica. Aí eu falei assim, olha só como é a mente. Eu não li nada que comprove cientificamente que funcione, mas se a gente parar a pensar ludicamente, você está conduzindo o seu cérebro, né, e mostrando para ele, como se você estou saciado, por exemplo. Que a gente sempre fala, emoções mal resolvidas vão virar comida. Então, resolvendo as suas emoções, não é que você fez uma bariátrica hipnótica, mas você resolveu aqui, né? E aqui que vai resolver todo o restante. Então, eu falo, beleza, vamos fazer a bariátrica, só que assim, vai ter que colocar o exercício. Porque se você não colocar, você vai entrar para a estatística, que é 80% das pessoas, depois de 5 anos, ganha o peso total. Um exemplo, a gente tem aí o Leandro Hassum, ele teve num podcast e ele falou, eu engordei do meu peso para agora, eu já engordei 16 quilos. E eu ficava assim, não, depois eu vejo, depois eu vejo. E aí ele falou, se eu não parar agora para tomar essa decisão de mudar, eu vou voltar para os meus 140, 150 que eu tava antes. E aí até ele brinca falando, aqui, olha, eu fiz a bariátrica, mas realmente é uma eterna luta contra o peso. Mas por quê? Porque é muito mais sobre mente, entender que eu vou precisar fazer o exercício, a gente não tá falando de restrição calórica aqui, a gente tá falando de você realmente comer quando tem fome E é um treino, né? É um Isso. treino. Assim como é um treino você comer quando tem fome, é um treino você aprender
a comer, a sair da mesa quando você tiver uns 60, 70% Assista o satisfeito. filme lá do Como Envelhecer, Como Chegar até os 100 anos, que os japoneses fazem isso, né? E isso é uma coisa muito importante que os orientais têm e que a gente pode inserir na nossa cultura, que é a questão do comer em comunidade, né? Porque isso, querendo ou não, até culturalmente falando, você come mais civilizado, né? Você come prestando mais atenção, conversando. Então é muito interessante isso. Além da questão de você aprender, como um treino, a sair da mesa com 60, 70% satisfeito. E o que que a gente faz? Sai a 120, né? Você já sai Abra- estourando Isso que eu ia o falar. botão da calça. Então, Abra- é isso que na verdade faz. Porque se você faz isso uma vez, ok. Só que aí o que que o seu corpo faz? O nosso corpo ele tem um poder de adaptação muito grande. Então, o estômago ele é um músculo, né? E ali a gente tá falando de volume. Se você come a primeira vez, ficou bem cheio. Aí você sente desconforto por estar muito cheio, aquela sensação de estômago alto, enfim. E aí, na segunda vez, você não vai sentir tanto. Na terceira vez, forçando, você não vai sentir menos ainda, e assim vai indo. Então, é muito importante ir fazendo esses treinos, né? Porque senão, você até tá com a barreira física ali. Só que se você força, 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 Ele, uma hora ele vai laciando, ele vai ele falando, opa, vai peraí. voltando, Ele né? vai. Por isso que existe aí A taxa de reganho a tão taxa de alta. reganho tão alta, e essa é uma das preocupações, e eu falo isso porque todo muito bariátrico fala, não, comigo não vai acontecer. Existe a taxa de sucesso, é só 5%, 10% ali. Eu tenho um paciente que fez bariátrica há 10 anos atrás e continua no peso ideal, porém tem outros problemas, que é a parte de desnutrição, né? Que principalmente a falta de vitamina B12, anemia, né? Porque existe ali a absorção muito baixa, né, de nutriente, e aí acaba que já mudou o comportamento, né? Eu até, conversando com essa minha paciente, eu falei assim, poxa, que legal que você faz parte ali da minoria da estatística, e até ela comentou, falando assim, nossa, pra mim, eu não consigo me ver comendo o que eu comia antes, eu já sou... Que mudou mesmo a Mudou, por relação, quê? né? Porque, na verdade, é um comportamento, né? A gente tem que mudar o comportamento, mas eu acho que além do comportamento, o meio, né? Que você está falando de comunidade, é muito difícil. E na minha visão como profissional, você fez bariátrica, você quer perder peso, mas ao seu redor as pessoas são muito acima do peso e elas não estão mudando o estilo de vida, né? Eu acho que aí cabe uma. Porque uma coisa muito comum, que também vale reforçar, é que na cirurgia bariátrica é muito comum ter problemas psiquiátricos, como assim? Distorção de imagem, anorexia, bulimia, ortorexia. Acontece muito, né? Principalmente porque um outro termo que também acaba acontecendo é a drunkorexia, que é o quê? A pessoa não come porque biologicamente o estômago dela não cabe mais, mas ela bebe, né? Então, a compulsão é o que eu brinco, a compulsão é igual um fantasma. Se você não cuida naquela área, aquele fantasma ele vai te assombrar para outras áreas. Então, a compulsão é o quê? É esse perder o controle sobre algo. Então, uma hora pode estar na comida, outra hora na bebida, outra hora nas compras, sexo, enfim, pode ser qualquer tipo de vício, afinal, o vício dá prazer, né? Então, acaba sendo mais instintivo do que é, biológico, né? E quando você fala dessa questão do ambiente, é importante. Por que que eu falei dessa questão de transtornos alimentares? Porque é muito importante que a pessoa que faz bariátrica, ela mude a percepção disso. Porque senão, o que que ela faz? Ela fala assim, ai, olha só, todo mundo tá comendo e eu tô aqui no foco. Eu tô aqui. E ela, querendo ou não, o que que ela tá dizendo em outras palavras? Eu tô aqui me chicoteando enquanto todo mundo tá comendo o que quer. E na verdade tem que mudar esse conceito. Na verdade eu já estive no lugar onde eu podia comer tudo. E agora eu quero fazer um novo futuro para mim. Eu quero ter a capacidade de brincar com os meus filhos, eu quero ter a capacidade de escolher a roupa que eu vou usar, não a roupa me escolher, né? Então, tudo isso são chaves que precisa mudar na cabeça da pessoa, porque senão essa tortura mental
que ela mesma tá fazendo, vai levar uma hora ela chegar e falar assim, ai, quer saber? Deixa quieto. Vamos comer junto com a galera. Então, por isso que é o que a gente fala. Por isso que a gente fala tanto sobre mente, sobre crença, sobre percepção. Porque tudo não é o fato. É como você interpreta o fato, né? Exato. E é isso que é a grande sacada, é a grande dificuldade do ser humano, né? Porque, querendo ou não, é a nossa percepção. E a nossa percepção, ela é composta por N fatores. A nossa criação, a nossa relação com a comida, episódios, por exemplo, que você sofreu na infância. Existe até, a Ana já comentou sobre isso aqui em um podcast, que existe o quê? Evidência científica que mostra a correlação da gordura como proteção de, por exemplo, abusos. Sim. Então, a pessoa foi abusada e aí o que que acontece? Ela acaba inconscientemente. Conscientemente ela fala, não, quero ter saúde, quero ter qualidade de vida, mas o que que o inconsciente faz? Ele protege. E o que que ele está protegendo? Contra o abuso. Sim, Então, acaba contra os traumas, contra né? os traumas, contra os gatilhos. E os gatilhos, eles estão aqui no mundo, né? Então, por isso que eu falo que é muito sobre a percepção que a pessoa tem. Então, a gordura, e por isso que é tão importante fazer esse acompanhamento com o psicólogo, para entender qual que é o papel da gordura na minha vida hoje. Porque se só perde, Exato. vai voltar. Vai voltar, porque isso é uma proteção. Seja para abuso ou seja para qualquer outra coisa. Ou Tá? às vezes, a gente gosta de falar que isso é provado cientificamente, ele vem para proteger, né? E aí, quando ela tá disfuncional, peraí, o que que você tá querendo proteger tanto? Ou na psicologia fala que você pode a gordura ser algo que você quer chamar atenção, então quanto maior você tiver, grande e tal, você tá o quê? Chamando atenção, então você quer ser vista, quer ser Reconhecida, né? tá? Ou você quer esconder, pode ver que agora a gente tem aí o plus size, né, as roupas mais moderninhas e tal, mas pessoas que são muito acima do peso, muito, que tem, elas não são tão vaidosas, né? Elas ficando introspectiva. Por quê? Porque não querem chamar atenção, não querem que fiquem olhando, e aí tem relacionado com traumas. Pode ser, tem N coisas, tipos de coisas, trauma, né? né? E acho que Até só um mesmo especialista, qualquer coisa. eu acho que o melhor é não sou, Psicólogo. não sou especialista para falar, mas assim, o que a gente estudou e a gente sabe, o que a gente vive no consultório, que quando a gente começa a analisar e ver que, opa, essa gordura que a gente está falando, gente, são IMCs altos. Mesmo o sobrepeso, ainda a gente tem um pouco de correlação, mas a gente está falando de IMCs aí 30, 40, 50, pessoas que estão disfuncionais, E vale né? também lembrar um ponto importante, voltando a essa questão de percepção, que, por exemplo, a insatisfação corporal. Quando a gente para, porque hoje em dia tem muito esse movimento de positive body, né? Pra você aceitar o seu corpo e tudo mais. E aí, em contrapartida, do outro lado, tem pessoas falando, pô, você aceita o seu corpo, mas você faz cirurgia plástica. Você aceita seu corpo, mas você faz rinoplastia, preenchimento, enfim. E na verdade, tudo tem a ver com a percepção. Por quê? Insatisfação corporal, se a gente parar e perguntar pra 10 pessoas, 10 vão ter. Mas o que que essa insatisfação corporal molda os seus comportamentos e a sua vida? Se já tá num grau de você não sair de casa, de você ter vergonha de tudo, de você estar se isolando, pode ser que tem mais coisa aí por trás dessa insatisfação. Porque o natural é o quê? Tem uma gordurinha aqui, mas eu vou pra praia mesmo, eu vou fazer as minhas coisas, vou me cuidar um pouquinho, né? Aquela brincadeira do metade por cento vinho, metade por cento salada, e assim a gente vai vivendo. E esse é o famoso equilíbrio. Mas quando essa insatisfação corporal começa a te isolar, começa a moldar os seus comportamentos de uma forma negativa, isso aí sim a gente sabe que tá disfuncional. Sim, com certeza. E aí, puxando aí em relação à bariátrica, há muitos casos, né? Porque como você perde muito peso, vem a flacidez. E é uma flacidez, assim, surreal, né? De barriga de avental, o braço ali. E aí a gente até tem você acaba virando um pouquinho Frankenstein de tanto recorte de cirurgia plástica que você tem que fazer. E aí vem uma grande disfunção
corporal, essa disfunção não, é o transtorno, distorção, que você olhar pro espelho e falar, caramba, olha como eu tô, né? E às vezes a pessoa não se vê. Essa é a Isso que eu ia questão. falar. Às vezes Às vezes a pessoa não se vê. E Às vezes a aí, pessoa não uma se vê. dica, eu vou até contar um protocolo que a gente utiliza dentro da clínica nossa, que a gente pede pro paciente, ele não se olhar no espelho, a gente pede para que ele tire uma foto dele, e a gente vai guardar essa foto, porque no final do tratamento a gente vai tirar uma outra foto. E aí, muitas vezes, a gente fica pensando assim, por que eu não posso olhar no espelho? Porque quando a gente olha no espelho, o nosso cérebro, ele é muito inteligente, ele vai fazer o quê? Eu vou olhar o que eu quero, né? E tem muito a ver com o estado emocional, Isso, né? não, e tem a ver, por exemplo, os casos de anorexia. Quando a pessoa se olha no espelho ali na anorexia, ela, não, eu tô Obesa. obesa, eu tô obesa, e quando faz o exercício da foto, que é bate a foto, e Ela se assusta. ela se assusta. Por quê? Porque o cérebro não consegue modificar o que tá estático. Então, dica aí pra vocês, tirem uma foto sua, porque lembra quando a gente pega umas fotos antigas, a gente fala, nossa, olha como eu tava, olha como era isso, ou como era aquilo. Exatamente por quê? Porque a foto, ela é estática, a gente tá vendo o quê? A realidade. Claro que hoje, né, tanto aplicativo que você nem sabe se é verdade as fotos. Mas qual que é a parte boa disso? Quando a gente faz essa comparação, e, gente, a gente faz com todos os pacientes. É muito bom pra ter percepção, Percepção, né? mesmo o paciente que tá buscando massa magra, o paciente por exemplo, que tá acima do peso, que não tá, a gente vê, eles ficam chocados, né? Fala, nossa, caramba! E aí eu vou até contar um relato que a Simone postou ontem nos stories, que ela ficou chocada que ela não se reconhecia na foto. Quando ela viu a foto, ela falou, meu Deus, eu tô assim, caramba, eu tô maravilhosa! Por quê? Porque a questão de não se olhar, aí vem da autoestima, né? Gente, bariátrica, né? Ela mexe em tudo. Ela mexe todo. É assim, é um conjunto ali, né? Então, é uma coisa que, assim, para você tomar a decisão, você tem que estar muito convicto ali, porque, primeiro, é uma cirurgia super invasiva, e tem o contras, né? Como qualquer cirurgia, seja de plástica, tem o contra. Então, você tem que falar, não, mas espera aí, eu tô preparada, né? Então, tenha um profissional da saúde, nutricionista, muito bom te acompanhando, vá num médico Sim. muito bom, né? Um gastro, o especialista ali em bariátrica, em cirurgia metabólica, e faça o acompanhamento de psicólogo, que é muito importante, né? E eu separei também uns pontos importantes pra gente falar em relação a. Então, nós acabamos falando aqui, né, que é importante esse acompanhamento psicológico, tanto para entender o novo corpo, né, porque querendo ou não, você precisa acompanhar, né, o seu corpo com a sua mente. A mente, querendo ou não, às vezes está de 150, 140 quilos e o corpo está de 70. Então, essa disfunção é importante trabalhar em psicólogo. E aí, o psicólogo vai ser o psicólogo que você se identifica mais, seja psicanalista, TCC e o que for, tá? E em relação a necessidades nutricionais, existem alguns suplementos, algumas coisinhas aí, então a gente já tá falando aí de mudança de comportamento, isso é necessário, sem sombra de dúvida, né? E tem também a parte das necessidades nutricionais. Então, um exemplo que vai precisar suplementar, vitamina B12, né? E multivitamínico. Hoje em dia existem até fórmulas que são específicas para pessoas bariátricas, né? Sim. Então, querendo ou não, como muda ali o estômago, vai mudar a absorção de vitamina B12. E aí você... Que é pro resto da vida, gente. Que é pro resto da vida. Não esqueça disso, você tem que tomar pro resto da vida. Não é só durante o tratamento médico, tá? É para sempre. Outra estratégia que acaba sendo utilizada, que eu até gostaria de usar uma fala da Simone, que eu achei bem interessante e serve aqui para desmistificar, é a questão do, fiz bariátrica, preciso tomar whey? Por que geralmente nutricionista, médico indica whey para cirurgia bariátrica? Porque eles são alimentos que a gente fala de alta densidade. No caso, é alta densidade nutricional. O que é densidade? Densidade, quando a gente fala, nós estamos falando num pequeno volume, certo? Com uma rica concentração naquele volume.
certo? Então, quando a gente fala do whey, às vezes para você comer, por exemplo, 30 gramas de proteína, 100 gramas de frango, ou cento e pouquinhas de carne. E para você comer esses 100 gramas pro bariátrico, naquele momento ele não vai conseguir pelo volume. Então, o whey ele acaba sendo uma estratégia interessante, mas o que vale reforçar? O whey ele é uma estratégia, tá? O seu corpo ele não consegue ler assim, eu estou tomando whey, eu estou comendo frango. Não, o seu corpo quando você come, ele lê proteína, gordura e carboidrato. Ponto. Tá? Aí, os tipos, né, de gordura, os tipos de carboidrato vão impactar ali a velocidade de absorção, saciedade, que é o que a gente sempre fala, carga glicêmica, são vários os fatores e a gente fala bastante disso. Mas ele não consegue saber se a proteína veio do whey, se ela veio do feijão, se ela veio do frango. É proteína. Então, o whey, ele pode ser utilizado, mas se você não gosta, existem outras proteínas. Tá? Assim como não precisa comer ovo, não precisa comer frango, precisa comer proteína. E depende da fase que você tá na dieta na bariátrica. Se você tá na fase líquida, né? O whey é uma boa Uma boa saída. Acaba saída. sendo. Mas hoje, né, por exemplo, já existe aí o colágeno, que também é uma proteína, até o whey de colágeno, né, que é o body protein, que também é uma saída. Mas, lógico, vou tomar whey pro resto da vida. Dependendo da fase, se você estiver na fase já de sólidos, existem N opções. É grão de bico, é feijão, é ervilha, deixa eu lembrar. Soja, Frango, edamame, soja, tofu, tem um edamame, monte de tofu. coisa. Então, assim, a oferta, ela é gigante. E aí, outras opções. E é por isso que a gente bate tanto na... Por que a gente às vezes fica até repetitivo, né? A gente fala, tem que comer o que gosta. Por que a gente fala, tem que comer o que... Aí tá a questão, tá? Pra vocês não me pegarem depois das minhas falas, que eu sei que vocês me pegam nas minhas falas. Pode comer o que gosta? Pode comer o que gosta. Mas não pode comer só o que gosta. Tá? Exatamente. Por quê? Porque por que a gente fala tanto de comer coisas gostosas, comer coisas que te façam, te dê prazer, que seja saboroso? Porque isso aumenta a sua adesão, né? Isso faz com que você entenda isso mesmo como um novo estilo de vida. Não, iremos e, comer o resto da vida, e gente. iremos comer o resto da vida, exato. E quando a gente faz. Todo mundo já passou aqui por uma dieta. A dieta lá do ovo, a dieta de uma maçã, a dieta do. Já teve tantas dietas, né, que a gente já passou aí ao longo da vida. E quando a dieta era ruim, não parecia que a sua saciedade era diminuída? Porque um dos fatores da saciedade. Então, como que a gente pode ter saciedade usando aí algumas estratégias? Volume, certo? Então, volume, sopa, excelente para estratégia de volume, porque também contribui para sua saciedade. Outra estratégia de Coloque saciedade. proteína na sopa. Proteína, isso. Outra estratégia de saciedade é a proteína, seja vegetal, seja proteína animal. Vai garantir saciedade. Outra estratégia importante, fibras, né? Inclusive, a gente sempre fala do nosso blend, né? Que é um dos nossos patrocinadores aqui do nosso podcast. Então, esse blend de fibras, ele foi desenvolvido por nós, junto com um farmacêutico, e ele combina algumas fibras que são interessantes, que é a foz, o psyllium e a inulina. E aí, além dela promover a questão da saciedade, que acaba sendo aí um calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, do pessoal de bariátrica e de emagrecimento, ela vai contribuir para uma boa absorção, né? Então, a frase que a gente fala, você não é o que você come, você é o que você absorve, tá? Exatamente. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho do nosso blend, ele é Solúvel. micropartículas de psyllium, então ele é bem solúvel, tá? Não tem corante, ou seja, o que a gente usa aqui, que você vai ver que ele tem uma coloração mais vermelhinha, é o quê? É o pó de beterraba, tá? Então ele é bem clean label, ajuda pra caramba na saciedade, pode tomar mesmo com shake. Com chá. E mesmo você que não fez bariátrica, mas quero melhorar os meus exames clínicos, quero ter uma maior absorção de nutrientes, também não como tanta verdura e legumes. Ele é uma excelente estratégia, porque cada scoop ali, a gente está falando de 10 gramas de fibra, e a Organização Mundial da Saúde fala que a gente tem que comer de 15 a 30 gramas por dia. O brasileiro consome 10. E
Isso, adulto, e se a gente falar de criança, não consome nem 5 gramas de fibra, então ele acaba sendo uma solução excelente. E você que tá também querendo, eu quero ter mais saciedade e perder alguns quilinhos, ele é uma ótima opção, porque você pode fazer ele de diversas formas. Aqui no nosso... na descrição vai estar o cupom de desconto para vocês poderem já ter o de vocês, experimentar e depois conta pra gente se vocês gostaram, certo? Porque, afinal, né, iremos comer o resto da vida e por que não comer alimentos de boa qualidade, não é mesmo, Dri? Muito importante. Muito bom. E deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa importante. Então, outra coisa importante, muito bem lembrado, só pra gente já ir caminhando para o fim, é a questão do ambiente, né? Que foi algo que a gente já falou bastante. Mas é importante. Mas é muito importante, pessoal, quando você faz a bariátrica, você se cercar de pessoas que estão aí no processo, né? Não tô falando, eu fiz bariátrica, vou fazer minha família toda emagrecer. Não é essa a questão. Mas você precisa entrar pro grupo da bariátrica, tipo, mas estar ali você em precisa ter comunidade, né? alguma comunidade, algum grupo de pessoas, seja virtual, seja Facebook, seja Instagram, algum grupo de pessoas que passam a mesma dor que você. Por quê? Primeiro, porque você tem um compromisso público ali com a pessoa, e a gente faz muito isso nos nossos programas. Quando você tem um compromisso público, a chance de você errar é menor. Por quê? Você se comprometeu ali, né? Sim. Então, isso é interessante. Outra questão, você não se sente sozinho, né? Porque é muito comum, né? A pessoa que faz bariátrica geralmente está cercada de pessoas acima do peso, ou seja, pessoas que têm comportamentos disfuncionais em relação à comida. E tá tudo bem, é o outro, mas você precisa ter elos com pessoas que têm os hábitos que você quer ter, né? Então é aquela coisa do você quer ser rico, ande com pessoas ricas, né? É mais ou menos isso. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Mas isso não quer dizer que você tem que só andar com pessoas assim. Converter o pessoal da sua família. Porque, às vezes, né, depois que ali mudou o emagrecimento, você acha que todo mundo tem que ser magro. Não, gente. E isso não quer dizer que a família inteira. A gente tem que respeitar a opinião do outro, e fazer por você. Se você decidiu fazer essa mudança de estilo de vida, de cirurgia metabólica, legal, mas vá no seu ritmo, não se cobre tanto, né? Não, é lógico, quando você está em comunidade, vai ver que outras pessoas que tiveram um resultado muito gritante, outros menos, e tá tudo bem, porque não se compare, não se culpar, porque cada corpo é um corpo, né? O que seria do amarelo se não fosse o azul, e assim, todo mundo é diferente, cada corpo é um corpo, e respeitar a sua individualidade e o seu ritmo, porque você tem a meta de quem fez aí a síndrome metabólica, não. A cirurgia do bariátrica é você passar dos 5 anos. Você tem que passar dos 5 anos ileso. Ali, conseguir. Depois que você passou dos 5, você olha que isso prova que você realmente mudou a sua relação. E olha que o comportamento a gente muda, a gente fala de 3 a 6 meses para você mudar um comportamento. Mudar é fácil, manter é difícil. É o difícil, exatamente. E não esqueça, né, que a base da alimentação sempre vai ser comida de verdade, né? O tratamento é multiprofissional, tá? Porque se uma coisa também que é pouco falada, mas que também tem relação, é que, por exemplo, deficiência de vitamina B12, deficiência de vitamina D e outras deficiências podem aumentar o risco de depressão e outras questões, né? Fora toda a mudança que a pessoa tá tendo ali para assimilar o corpo com a mente dela, imagina ela ter um quadro de depressão. Então, tudo que ela puder fazer para prevenir isso, com o suporte psicológico, caso precise de alguma medicação psiquiátrica ou alguma coisa do gênero, também tem esse suporte, ter o suporte do médico, ter o suporte do nutricionista, porque o nutricionista ele vai fazer o quê? Ele vai individualizar a sua dieta de acordo não só com as suas necessidades, mas com as suas queixas. Se você tá com refluxo, tem um protocolo. Se você tá, por exemplo, podendo já comer mais sólidos, pode diversificar mais. Então, quem vai fazer esse remanejo é o nutricionista. Exatamente. E
Se vocês tiverem, se vocês tiverem dúvida, deixa aqui no comentário, porque a gente vai esclarecendo e trazendo temas também, né, para o próximo, porque esse podcast já dava para tirar vários temas para os próximos, Com né? certeza. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante, e mandar para o seu amigo, e mesmo você que não, eu não vou fazer bariátrica, mas às vezes essas dicas aqui que a gente deu aqui, com certeza pode te ajudar a ter um estilo de vida mais saudável. E se você não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é Nathalie Loyola, e segue aqui o Sem Dieta Cast. Estamos no Spotify, no YouTube, e o da Adri? O meu é @loyola_Adriana. Então lá nós vamos falar sobre nutrição, mas eu vou te ensinar a pensar de uma forma diferente, né? Afinal, a gente vai comer para o resto da vida. Espero aí que vocês tenham aberto um pouco a mente em relação a essa ferramenta, né? Porque é o que a gente falou, a bariátrica ela não é um fim, ela é um meio. Ela é uma ferramenta que pode ser utilizada, não é a única ferramenta, mas ela pode sim trazer benefícios aí para quem utiliza dela. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês. Deixem as dúvidas aqui nos comentários, nos siga nas redes sociais, encaminha bastante esse podcast aí para os amigos que você conhece, que quer fazer bariátrica, ou que tá pensando, ou se você é essa pessoa, comenta aqui embaixo também, e a gente espera vocês no próximo episódio, tá Até bom? mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.